E se eu te disser que a primeira sessão espírita está contida na Bíblia, assim como o primeiro livro psicografado e vários casos de reencarnação? Nós vamos responder aqui agora nesse vídeo algumas perguntas como: os espíritas acreditam na Bíblia? O espiritismo está na Bíblia? Eu já te adianto, sim, o espiritismo está na Bíblia e nós vamos ver tudo isso agora nesse vídeo. Fala meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Luiz Fernando Amaral. Muito legal ter você comigo mais uma vez aqui no canal Espírita. E essa polêmica, hein, pessoal? Espiritismo e Bíblia. Bom, essa polêmica vem de pessoas que não conhecem o Espiritismo. Porque nós espíritas acreditamos sim na Bíblia, nós a lemos. E mais, o Espiritismo está sim na Bíblia, ele está contido lá. As pessoas que combatem o Espiritismo, na verdade, o fazem de acordo com as suas convicções, aquelas que eles aprenderam nas outras religiões. Mas isso é completamente compreensível. O que não é compreensível são os ataques sem conhecer. Mas cada um está em um nível de evolução espiritual e nós temos que ter sempre muita paciência com aqueles irmãos que nós julgamos estarem equivocados, assim como os irmãos que julgam que nós também estamos equivocados, porque todo mundo tem a hora certa de conhecer a doutrina espírita. Para uns essa hora já chegou, outros ainda vai chegar. Pode ser que chegue apenas no plano espiritual ou na próxima reencarnação, enfim. Mas todos nós somos filhos do mesmo Criador, todos nós estamos aqui nesse planeta para evoluirmos e sim, nós acreditamos também na Bíblia, nós espíritas acreditamos na Bíblia e eu vou mostrar tudo isso para você agora. E eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, dar um joinha aqui nesse vídeo, compartilha, comenta, pois assim você vai estar ajudando na divulgação da doutrina espírita e divulgar a doutrina espírita também é um ato de caridade. E só um recadinho bem rápido, pessoal, eu estou iniciando um novo projeto aqui no YouTube, um novo canal, o nome é Mapa Mental, vai ter muito vídeo bacana lá, então se você quiser se inscrever, já ir se inscrevendo e dar uma força assim pro canal, o link está na descrição e eu vou ficar muito agradecido. Bom, pessoal, primeira coisa que nós precisamos esclarecer aqui então, se você chegou nesse vídeo aqui e não é espírita, não conhece o espiritismo, quem está assistindo e é espírita já sabe isso que eu vou dizer aqui. Mas nós espíritas acreditamos sim na Bíblia, só que nós buscamos tais ensinamentos com uma maneira mais criteriosa. Pois como Allan Kardec disse, fé inabalável só o é quando ela é capaz de confrontar a razão em todas as épocas da humanidade. Ou seja, para o Espiritismo não existem os dogmas obscuros ou frases como é a vontade de Deus e não nos cabe entender, ou então esse é o mistério da fé, enfim. Espiritismo e razão andam sempre de mãos dadas. Porque pensem comigo, se Deus nos deu um cérebro tão complexo, com tantas terminações nervosas, por que ele não iria querer que a gente usasse esse cérebro para o encontrar? É por isso que fé, razão, andam sempre de mãos dadas e precisam andar. Porque Emmanuel já nos alertou, já nos explicou que no futuro a ciência ela será um meio para que a gente encontre Deus de uma maneira muito mais rápida, muito mais fácil. Enquanto isso não acontece, nós espíritas continuamos buscando os ensinamentos na Bíblia, mas dessa maneira mais criteriosa. Mas você quer uma prova que o Espiritismo acredita na Bíblia? Essa prova é o título e o conteúdo de um livro, que é um livro importantíssimo dentro da doutrina espírita, um livro da codificação, e o livro é O Evangelho segundo o Espiritismo. Para quem não conhece, esse é um livro dividido em 28 capítulos, onde os espíritos de luz, os mentores, nos esclarecem de uma maneira mais simples e realista, porém criteriosa, todos os ensinamentos que Cristo nos deixou quando aqui ele encarnou, quando aqui no nosso planeta ele caminhou. Em contrapartida, muitas pessoas que combatem o espiritismo dizem que a Bíblia o condena e citam Deuteronômio 18:9,
14. Isso acontece aqui no canal com muita frequência. Muitas pessoas vão ali nos comentários e perguntam se eu já li a Bíblia, né? Se eu já li Deuteronômio, enfim. Mas então eu vou elucidar vocês agora sobre isso. Em Deuteronômio, Deus dá ordem ao povo para não realizarem ali certas práticas, porque se eles o fizessem, eles se assemelhariam aos povos vizinhos que não eram obedientes a Deus. E aqui nós precisamos entender algo muito importante. Quando Moisés libertou o povo hebreu do Egito, os líderes dos hebreus decidiram que o povo não deveriam levar nenhum resquício da cultura egípcia à terra prometida. Óbvio, os hebreus eles mantiveram a sua unidade enquanto estiveram no cativeiro ali no Egito, porém é natural que alguns pontos da cultura egípcia se fizessem presentes entre os hebreus depois de tanto tempo. Por exemplo, os egípcios eles cultuavam imagens e eles se comunicavam com os espíritos. Na verdade, pessoal, os fenômenos espíritas eles existem desde quando o homem pisou na Terra. E os egípcios, então, eles se comunicavam, né, com os desencarnados, com os espíritos, além de cultuarem, então, as suas imagens, as imagens dos seus deuses. Logo, tais práticas não poderiam fazer parte da cultura do povo hebreu que estava ali naquele momento retornando à sua terra. Mas reparem, como convencer as pessoas naquela época? Pelo medo, pois Deus era apresentado àquelas pessoas como um ser extremamente tirano, extremamente vaidoso e capaz de matar os seus próprios filhos se não fosse obedecido. Mas o Espiritismo nos devolve Deus em sua essência, pois ele, Deus, não é arrebatado por sentimentos humanos, sentimentos como raiva, como o ódio, como a ira, como a vingança. Deus é a causa primária de todas as coisas. Ele é eterno, infinito, imutável, imaterial, onipotente, soberanamente justo e bom. Ou seja, muito diferente de nós, seres humanos tão imperfeitos. O problema é que hoje muitas pessoas ainda enxergam o mundo através dos olhos daqueles homens que viveram alguns milhares de anos. Enxergam o mundo literalmente através dos olhos deles. Aqueles homens que só conheciam o medo através das ameaças de sofrimentos eternos vindo de um Deus extremamente tirano. Pois bem, mas vamos então ao que interessa. O Espiritismo está na Bíblia? Está sim. E vamos começar pela primeira sessão espírita que foi documentada. Ela está na Bíblia. No capítulo 5 do livro de Daniel, é dito que em um banquete dado pelo rei Baltazar, rei da Babilônia, materializou-se a mão de um homem que escreveu na parede 3 palavras desconhecidas. Então o rei mudou de cor, seus pensamentos se turbaram, as juntas dos seus membros relaxaram e seus joelhos puseram-se a bater um contra o outro. Ou seja, nós vemos aí uma clara e evidente manifestação mediúnica de efeito físico ocorrida através da mediunidade de Baltazar. Um espírito usou a mediunidade do rei para se comunicar, tal qual acontece hoje em todos os centros espíritas. E nós temos ainda na Bíblia o primeiro livro psicografado da história, que são as tábuas onde foram escritos os 10 mandamentos. Moisés, no alto do Monte Sinai no Egito, recebeu os 10 mandamentos escritos em 2 tábuas de argila. Esse foi um fenômeno mediúnico de efeito físico conhecido como escrita direta, detalhada e tão bem detalhada por Allan Kardec na codificação. Esse fenômeno ocorre quando um espírito se comunica através da escrita sem o auxílio direto de um médium, pois ele, o médium, contribui ali com seu ectoplasma, com a sua energia, com a sua mediunidade, mas não diretamente. O médium não pega a caneta, não pega a mão desse tipo de comunicação mediúnica que é a escrita direta. Foi isso que aconteceu então com Moisés. Através da mediunidade dele, a espiritualidade lhe entregou os 10 mandamentos escritos ali, vamos dizer assim, em 2 tábuas de argila. Ou seja,
o primeiro livro psicografado da história. Agora, pessoal, em relação à reencarnação, há várias menções sobre ela na Bíblia, mas lá ela é mencionada e citada como ressurreição. Óbvio que depois da ressurreição ganhou um novo significado, mas lá no início era a mesma coisa da reencarnação, desse conceito de reencarnação que nos foi apresentado pela doutrina espírita. Mas olha só que interessante essa passagem contida em Mateus capítulo 17. Cristo é indagado da seguinte maneira: por que então os escribas dizem que é preciso que Elias venha antes? E a resposta de Cristo foi a seguinte: é verdade que Elias deve vir e que restabeleça todas as coisas. No entanto, eu vos declaro que Elias já veio e eles não o reconheceram, mas o fizeram sofrer como quiseram. É assim que farão morrer o Filho do Homem. Então, os seus discípulos compreenderam que era sobre João Batista que Jesus lhes tinha falado. Ou seja, fica muito claro, fica bastante claro que Cristo disse que João Batista era a reencarnação de Elias. Bom, pessoal, esses foram apenas alguns exemplos de que o Espiritismo está na Bíblia. Existem muitos e muitos outros, principalmente no Velho Testamento, mas há também no Novo Testamento, como nós acabamos de ver. Se eu fosse trazer todos aqui, esse vídeo ficaria muito, muito, muito longo. E assim, eu queria te agradecer a você que ficou comigo até aqui no final desse vídeo. Confere se você está inscrito, se você já deu um joinha aqui nesse vídeo, tá bom? Um fraterno abraço a todos e que assim seja.